Tudo bom com vocês? Vamos falar agora sobre esses métodos para medir a temperatura, né? A gente conceituou, falou um pouquinho de normas no vídeo anterior. Agora a gente vai saber as formas que a gente pode fazer a medição dessa temperatura. Então, existem algumas formas de medir temperatura, ela vai ser determinada sem contato ou com contato. Sem contato, a gente tem os pirômetros, né? Que a gente teve muita utilização aí nessa época da pandemia, na entrada dos estabelecimentos, onde era medida a nossa temperatura para saber como estava a nossa temperatura corporal e dentro daquelas formas de transferência de calor que a gente falou, ela é a radiação, né, que é sem contato. A gente não vai tratar aqui, mas existe muito material sobre o tema que vocês podem pesquisar. A gente vai tratar aqui um pouco da medição com contato, que se divide nas formas mecânica e elétrica, né? A forma mecânica são os conhecidos termômetros a gás, termômetros a líquido ou os termômetros metálicos, que a gente vai falar já já. E as formas elétricas, desculpe, é o que está no universo da Endress-Hauser e que a gente vai falar um pouquinho sobre os termopares e sobre as termorresistências, entender um pouquinho deles, falar as particularidades. Isso vai ser no próximo vídeo. Então, para começar aqui, vamos falar um pouquinho sobre os termômetros, né? Expansão a líquido, gás, bimetálicos, para medição de temperatura. O termômetro de dilatação de líquido, ele vai se basear ali na lei da expansão volumétrica, né? De um líquido com a temperatura ali dentro de um recipiente que vai estar fechado. Então, ele vai ter um reservatório, e esse tamanho vai depender da sensibilidade que se deseja. Vai estar soldado a um capilar, né, de seção, que tem que ser bem uniforme e fechado na parte superior. E tudo isso é preenchido aí, o reservatório vai ser preenchido com líquido, e em cima vai ter uma proteção desse termômetro, né, para não passar do limite máximo ali da graduação. Então, vai fazer essa graduação, né, nessa parede desse tubo, e a medição, ela vai ser feita a partir da leitura, conforme esse líquido ali vai variando na coluna. Os líquidos mais utilizados para esse fim são o mercúrio, tolueno, álcool, não está na lista aí, mas tem acetona também. Existem algumas temperaturas limites aí padrão, né, a faixa de uso, como você está vendo, para mercúrio é até 550, para o álcool até 70, tolueno aí até 100. Então, esse basicamente é o mais conhecido, o termômetro a expansão de líquido. Seguindo nesse princípio de dilatação de líquido, a gente tem o termômetro de indicação de líquido com esse formato já com bulbo capilar. Então, vai ter um líquido também preenchendo esse bulbo, né? E com aumento de temperatura, ele vai se dilatar e vai fazer a deformação desse elemento sensível que é o capilar. Então, é essa dilatação desse capilar vai depender do diâmetro do bulbo, do fluido de enchimento, dessa dimensão do capilar. Tem que ter um diâmetro pequeno, né, para evitar a influência externa de temperatura, mas vai depender de tudo isso para a variação da correta da temperatura e indicação através de um ponteiro, um indicador. E é importante frisar aqui para o caso anterior, para esse. Para todos que eu vou falar aqui de mecânica, são medições pontuais que não têm transmissão. Então, você vai ter a indicação. E no caso de terem contatos, a gente não vai falar aqui, mas no caso de terem contatos, você pode transformar eles também num termostato, né? A gente fala muito de termostato em geladeiras. Essa situação vai ter um ponto setado mecanicamente que vai abrir e fechar um contato ali de acordo com a definição do processo. Mas basicamente o princípio seria esse. Seguindo a mesma linha, porém tratando de expansão a gás, a gente tem, achei que tinha passado uma página a mais, a gente tem um termômetro de expansão a gás. Então, ele vai ser quase idêntico ao termômetro de expansão de líquido, né? Ele vai ter o bulbo, o, o sensor, né, o capilar, e a diferença é que ele vai ter um burdon, né?
que é um elemento que a gente conhece dos manômetros, dos medidores de pressão, medidores mecânicos de pressão. Então, ele vai ser preenchido com esse gás, né, a alta pressão, só que com a variação de temperatura, esse gás vai variar essa pressão, de acordo com uma lei aí, que é a lei dos gases perfeitos. Então, ele vai estar lá pressurizado. Variou a temperatura nesse bulbo, vai ter a variação de pressão, e essa variação de pressão é que vai ser medida lá no indicador aqui, deixa eu botar o pointer, que vai ser medida nesse indicador. Então, se você olhar aqui, é um bordão mesmo, como a gente conhece dos termômetros metálicos, ou, desculpe, dos manômetros, mas, na verdade, ele vai estar medindo a pressão que vai estar variando nesse gás, por causa dessa variação. E quando tem essa variação de temperatura, vai ter mudança de pressão, e é isso que vai estar sendo indicado aí em temperatura. Então, basicamente, o termômetro de expansão a gás é isso. O gás mais utilizado, geralmente, é o nitrogênio. Ele é pressurizado ali a 20, 50 atm, na temperatura mínima ali, né? E aí, de acordo com essa variação, ele vai tendo essa mudança de pressão e que vai sendo indicado no indicador ali manual. A faixa máxima, nesse caso aí, é em torno de 600 graus. Fechando aqui a linha sobre medições pontuais mecânicas para a temperatura, a gente tem o conhecido termômetro metálico. Acho que é um dos mais usados aí, é um dos que eu mais vejo no ambiente industrial. O princípio utilizado nele é de expansão linear dos metais, né? Então, você vai colocar duas ligas distintas de metais, né, diferentes, que vão ter essa variação aí, essa expansão diferentes. Elas vão estar soldadas uma à outra, e com o efeito da temperatura, elas vão se dilatar de forma diferente, né? Porque elas não se dilatam da mesma forma, são metais diferentes. E essa flexão é que vai acionar ali um metal que vai estar ali, um helicoidal, tem uma hastezinha de transmissão aqui, no desenho a gente pode ver. Então, aqui tem essa parte helicoidal, que vai modificar de acordo com a flexão aqui desses dois metais, e vai ter esse elemento de transmissão que faz esse ponteiro aqui variar de acordo com a temperatura. Geralmente, ele vai ser aplicado ali nas faixas de menos 50 a 500 graus. Suas incertezas são as melhores, são 1%, em alguns casos são 2% até. Ele tem um tempo de resposta bem elevado, porque dessa dilatação, a estimativa é entre 15 e 40 segundos. Geralmente são utilizados Monel, Inconel e Inox na construção de instrumentos, aí também vai ter a ver com compatibilidade química. O legal dele é que eles têm baixo custo, né? E por isso que são muito utilizados, inclusive não só na área industrial, mas a gente vê às vezes essas cafeteiras em bares, esses equipamentos que a gente compra, vem com aqueles termômetrozinhos. Geralmente são termômetros bimetálicos, né? Então, ele tem essas faixas aí, para resumir, ele tem essas faixas aí até em torno de 500 graus, 600 graus, 550, 600 graus. É barato, é só colocar lá no ponto, não precisa de energia para medir nada. Por isso também ele não transmite, né? Fácil leitura. Tem uma fácil ajuste de zero também, tem um parafuso no visor que você pode fazer esse ajuste pontual de zero. E, como eu falei antes, é bastante utilizado aí nas aplicações industriais. A gente tem também os poços termométricos. Não sei aí se vocês já tiveram contato, mas os poços são super importantes, né, na medição de temperatura, porque eles são usados para proteger esses sensores de temperatura, tanto os termômetros a gás, a líquido, os bimetálicos, como são usados também, principalmente nos termopares e termorresistências, né, para evitar danos aí diretamente à arte do processo, dependendo de velocidade do material, inclusive corrosão também, né? Então, a ideia é tirar o instrumento diretamente do contato com o processo direto. Com isso, além de proteger, você também permite que esse sensor possa ser substituído sem parar o processo e sem risco de contaminação, nada disso. Existem algumas normas, eu estou falando aqui da norma de cálculo, né, de velocidade, eles são utilizados muito para proteção contra quebras em relação a altas velocidades no processo. Então, isso pode ser... Existe uma regra básica, geralmente utilizada, que é usar 2/3 do tamanho da tubulação vai ser o tamanho da haste.
Isso é uma regra geral, mas o ideal é que seja utilizada aqui a norma Hasen para cálculo e você vai ter o tamanho exato dessa haste que você deve utilizar, desse comprimento comprimento do pulso termométrico. Inclusive, do nosso portal, vou mandar o site para vocês depois, o link para vocês depois, a gente consegue fazer esses cálculos aí, consegue fazer algumas simulações, botando as velocidades dos dados de processo, e ele vai te dizer ali qual é o tamanho ideal desse comprimento do pulso aí de inserção. Muito importante nos projetos fazer esse cálculo para você ter dimensionamentos corretos aí dos poços, né? E aí, algumas configurações que ele pode ser, né? Então, ele pode ter conexões higiênicas, pode ter conexões flangeadas, roscadas, ele pode ser cônico, torneado de uma barra, tipo reto, de tubo, ele pode ter ressalto aqui. Isso vai depender da configuração do processo, do que você precisa. Tudo isso é importante na hora da especificação. Geralmente, quando você usa os cônicos, por exemplo, é quando você precisa de uma maior velocidade de resposta. Então, tudo dependendo do processo, a gente vai avaliar para ver qual a melhor configuração de pulso a ser utilizada. Tá? Hoje, foi basicamente sobre os termômetros com contato. Qualquer dúvida, manda para mim no chat. Estou à disposição de vocês. E no próximo vídeo, a gente vai falar já sobre o que a gente fala de medição de temperatura elétrica, né? Que são os termopares e as termorresistências. Obrigado para vocês e até a próxima.